Oi, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa analogia bem profunda, que pode mudar totalmente o jeito como a gente encara os problemas. A ideia aqui é ir além de falar de produtividade, sabe? É pra gente pensar em algo maior, como propósito e até legado. Vamos nessa? Sabe quando a gente se depara com um problema e ele parece um muro? Tipo, fim da linha, não tem o que fazer? Pois é. E se a gente olhasse para ele de um jeito diferente? A perspectiva que vamos explorar hoje é a de que todo desafio não é um muro, que é um ponto final, mas sim uma porta trancada. E a diferença, nossa, é gigantesca. Porque uma porta é uma passagem. Então, quando a gente está de frente para essa porta, surge uma escolha. E que escolha, hein? É uma decisão que define literalmente o tamanho do nosso mundo. É ela que nos coloca entre ficar confinado ou encontrar a verdadeira liberdade. Mas e se a gente decide simplesmente virar as costas? Ignorar a porta? Bom, fazer isso é como se trancar no que estão chamando de cárcere da ignorância. É uma autolimitação. Uma decisão que não só nos impede de descobrir o que tem do outro lado, como também nos impede de aprender como abrir aquela fechadura específica. A consequência disso é direta, não tem para onde correr. Quando se recua de um desafio, o mundo da pessoa fica de fato menor. Ela acaba restrita só aos cômodos que já conhece, sabe? Limitando o próprio potencial de crescer. E é aqui que a gente chega num ponto crucial. A liberdade de verdade não é um caminho sem nenhum obstáculo. Muito pelo contrário. Ela nasce justamente da nossa capacidade de criar as ferramentas, as habilidades para superar esses obstáculos. Aprender sobre o problema, analisar, é como se fosse uma serralheria intelectual que nos liberta. Agora vamos aprofundar um pouco mais, porque a grande recompensa não é só atravessar a porta, não. Existe uma alegria imensa em decifrar a fechadura, um prazer que está no próprio processo de resolver o problema. É só parar para pensar um pouquinho. Se a porta já estivesse aberta, passar por ela seria um ato banal, né? A gente nem lembraria depois. É a dificuldade que cria o valor da conquista. Superar algo complexo dá uma gratificação que, sinceramente, a facilidade nunca vai conseguir proporcionar. Esse processo de abrir a porta é um exercício incrível para a mente. Exige que a gente analise a fechadura, tente entender o mecanismo, teste uma solução. E o mais legal é que, quanto mais complexa a fechadura, mais a gente precisa evoluir para conseguir abrir. É quase um convite ao nosso próprio desenvolvimento. E então, depois de todo o esforço, vem aquele momento, o clique, aquele som da fechadura cedendo. É nesse instante que a gente sente o crescimento acontecendo em tempo real. É a felicidade de decifrar o código, sabe? Uma marca que fica na nossa história. Agora a analogia chega no seu ponto mais poderoso. E se a porta for grande demais para uma pessoa só? Existem desafios que nos forçam a sair do eu para começar a pensar como nós. Essa pergunta leva a gente para um outro nível de maturidade. Pensa nos grandes desafios da humanidade, da ciência. São portas gigantescas, verdadeiras portas de catedral, pesadas demais para uma pessoa só empurrar. E aí, o que se faz? E a resposta é transformadora. Perceber que não dá para fazer algo por conta própria não é fraqueza, de jeito nenhum. Pelo contrário, é um chamado. Um chamado à união. Uma convocação para que forças e habilidades diferentes se juntem para girar uma chave que sozinha ninguém conseguiria mover. É nesse momento que a ideia de legado fica super clara. Porque algumas portas são tão monumentais que uma geração inteira mal consegue começar o trabalho. Talvez a nossa tarefa seja só começar a girar a chave, para que as próximas gerações possam terminar de abrir a porta e um dia, finalmente, atravessar. Olha que mudança de perspectiva. A gente sai do centro do nosso próprio universo e se enxerga como parte fundamental de uma história muito, mas muito maior. Trabalhar para abrir uma porta que talvez só nossos filhos ou netos vão atravessar, isso é o altruísmo no seu nível mais elevado. Bom, e com isso, a gente vai amarrando as pontas para chegar à nossa conclusão. A porta trancada, no fim das contas, não é só um obstáculo. Ela tem um propósito, uma finalidade muito mais profunda. E a grande sacada é essa, olha só, a porta não está lá para nos impedir de passar. Ela está lá para nos convidar a nos tornarmos as pessoas capazes de abri-la. Um convite ao desenvolvimento, ao aprendizado, à união. É diante da porta fechada que a vida realmente nos desafia a crescer. E fica a reflexão, qual é a próxima porta que a gente vai tentar abrir?